ocupação espanhola e portuguesa e manteve uma consolidação e controle de um território hoje chamado Brasil, também em diferentes partes, a partir do século XVI, nós podemos entender que o mecanismo trazido pelos portugueses aqui, que é entendido como colonização, e que traz uma imigração forçada dos africanos nessa região, esse controle tornou efetivo já a partir do século XVI, né? E vai se consolidando no século XVII até XIX praticamente, até os dias de hoje, mas com características diferentes, né? Então a gente vai ver um certo monopólio e forte influência judaica no caso, no caso dessa região da costa africana, né? E para esse caso a gente vai encontrar uma forte influência também outrora jesuíta, nesse primeiro contato com os índios, né? E vamos encontrar a abolição dos índios, que foi uma estratégia portuguesa para tentar, de uma certa forma, tirar esse monopólio jesuíta nessa aproximação com os índios, né? Isso deve mesmo ao período de Pombal em Portugal, mas aí estamos a falar já do 18, né? E manteram uma forte e efetiva controle total do território. Isso é para caso brasileiro, a gente vai ver várias particularidades, mas nós podemos dizer que a colonização se deu a partir do 16, né? Com diferentes características. Para caso do continente africano, podemos trazer o caso de Ilhas de Cabo Verde, que a partir do século XVI, no caso, portugueses vão fazer um acordo com soberanos de alofes dessa região da atual Senegal e passa a ter controle efetivo de um conjunto de 10 ilhas aqui que é chamado de Ilhas de Cabo Verde. Então, por que eu estou trazendo essa particularidade? Porque Cabo Verde, também Ilhas de Cabo Verde, eu posso, de uma certa forma, trazer como um lugar, ou uma terra na África, que de uma certa forma pode ser entendida como colonizada a partir do século XVI. Né? Para caso do continente, né, é difícil a gente trazer essas particularidades, né, porque muitas das vezes se confunde que a colonização foi a partir do século XV. Não foi. Não há nenhum lugar de África que teve colonização anterior ao século XIX, né? E anterior à segunda metade do século XIX. O que aconteceu é uma presença europeia em diferentes lugares da África, né? Com uma participação muito forte na atividade do comércio, e essa atividade de comércio litorânea, de uma certa forma, ela conseguiu substituir um monopólio de comércio que se integrava nessa região, no caso de norte até essa parte centro-africana. Aí vamos encontrar várias estruturas, no caso Almorávida, que promoveu uma ligação muito forte entre Espanha e parte do Reino de Gana, mais significativamente já 11, 12 para 13, funda Mali, no caso. E esse monopólio de comércio que anteriormente, de século VI até praticamente 11, 13, até Reconquista, tem já essa ordem, né, muito forte dessa presença dos soberanos muçulmanos, também moros, ou dessas regiões da atual Egito, mas que de uma certa forma essa lógica também não era cristã, no caso se consolidava mais nessa região de atual Sudão, no caso antigo Kemet, nessa região da Etiópia, e com o advento islâmico a partir do século VI, ela desloca um pouco mais para centro e cria duas divisões estratégicas, que é essa parte moro, no caso, que vem a ser ocupado pelos almorávidas, que liga pela Espanha, e essa parte que liga através do Egito e para a Ásia. Então, o que vai acontecer até a Reconquista século XIII, XIV praticamente, a gente vai encontrar um monopólio de comércio, né, que integra através dessas regiões, né, ainda que há uma consolidação entre a atual Ucrânia, no caso, e Cazaquistão, né, mas por questão do gelo, né, por questões de clima, a gente vai ver que há uma intensa ocupação mais para sul dessa região, tanto asiática e tanto europeia.
Então, grande corredor para ligar esses dois mundos vai passar pela Turquia e essa região de Egito vai ter participação muito forte, ou então esse corredor que sobe através da atual Marrocos. Então, o que acontece? Isso conseguiu consolidar um certo controle e monopólio de comércio nessa região. Que a partir do século XV, o que vai acontecer? Tendo portugueses primeiramente instalando nos litorais africanos, eles deslocaram esse monopólio de controle de comércio para litoral. Emergiu novos elites litoral, mas que de uma certa forma eles vão dialogar de uma certa forma numa ordem fortemente controlada a partir das metrópoles europeias. A religião vai contribuir muito nesse aspecto também, de ligação muito forte com o comércio, aí vai consolidar alguns desejos de ocupação nesse período. Então, Portugal, outrora pegava produto, levava até Índia, Cabo de Boa Esperança. Então, o que acontece? Aí você começa a desintegrar o comércio de longa distância do leste, através de cavalo, outros meios que passam pelo deserto também, e começa a promover um comércio fortemente, ou seja, intensificar, porque é um comércio que já é dado, navegação já era dado historicamente, né? E fortemente nessa região, inclusive asiática para a Índia, mas Portugal vai, de uma certa forma, reconsolidar e fortalecer, que a partir do fim de 16 a 17 também vai perder várias possessões aqui para França, no caso, pouco para a Inglaterra nesse primeiro momento. Então, o que vai acontecer? Esse comércio marítimo vai começar a se fortalecer nesse segundo momento, a partir do século XVI, no caso, mais notavelmente. Então, dando monopólio a esses agentes. Eu diria que esse é o primeiro problema que começamos a ter para caso africano nesse aspecto. Porque agora quem está a controlar esse comércio é que a África está inserida, não são mais gente africano, né? E não são, mesmo sendo elites, ou então uma classe dominante, ele não se consolida a partir do continente africano, as influências não se dão a partir do continente africano. Então, o que a gente vai ver nesse período? Praticamente de 16 até 19, Portugal quase não teve grandes investimentos na África, né? França teve uma aproximação mais que Portugal, e Inglaterra, né? Portugal vai se dedicar mais ao comércio de homem em condição de escravo, ou que vai ser submetido ao trabalho forçado no Brasil, sem remuneração, né? Eu uso esses termos outrora, não querendo fugir do termo escravo, mas termo escravo também é muito problemático. Porque quando falamos em escravo, de uma certa forma, falamos de um passado. E por falar do passado de uma certa forma, a gente usa um termo de uma maneira muito totalitária. Que quando falamos escravo outrora, se parece que essa pessoa muitas das vezes nasceu escravo e morreu escravo. Isso já aconteceu com alguns que nasceram numa comunidade das famílias que foram tidos nessa condução e não tem saída. Mas o que acontece? Principalmente aqueles que saíram da África para a América, são pessoas que já tinham vivência deles, né? Que saíram de algumas guerras e que de uma certa forma já tinha a profissão deles, já tinha a vivência deles. E na chamada navio negreira que vinha muitos africanos, eles traziam várias tecnologias, no caso, que alancava a economia praticamente do Brasil durante todo esse período, até, no caso, a abolição provocada por Inglaterra, que significativamente também vai trazer pequenas indústrias precárias, agroindústria, aí que vamos ter outro sistema de mão de obra, não no sentido de qualificar, mas no sentido de substituição, né, dessa economia. Então é importante a gente entender que quem produzia agricultura nesse período, tendo controle de terra na América, os portugueses, caso do Brasil, então se interessava por esse africano que vai produzir. Então nem todo local é território, né? Alguns geógrafos vão discutir esse conceito,
tomando o termo território como local onde poder exerce, que não necessariamente tem a gente nesse lugar. Para vocês imaginarem, nem todo local do Brasil existe cidades, existe gente vivendo. Mas esses locais são território por quê? Porque tem um poder que exerce nesses locais, mesmo não tendo gente. Então, essa é a grande questão do conceito de território. É um local que poder exerce. E lugar é um local onde tem a gente, existe vivência, existe troca da identidade nesse aspecto. Então, nem todo lugar também é território. Porque se existe um lugar onde ainda que existe troca de influências, mas essa troca de influência, ela pode se consolidar através da relação social, não através de poder. Então, esse local não podemos chamar de território, chamamos de lugar. Agora, existem territórios que é lugar também. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar e é território também, porque existe identidade, vivência, existe um controle de poder. Vocês conseguiram entender essa diferença? É muito importante, isso vai vir na prova do Enem. E se vocês falaram o que eu falei aqui sem precisar estudar, vocês vão tirar uma nota boa. Não vai ter colonização a partir do século XV, mais notavelmente segunda metade do século XIX, até praticamente segunda metade do século XX, mas esse advento ele vai acontecer em lugares diferentes, através de processos diferentes. Mas a primeira questão é essa questão do comércio, que foi deslocado, A partir dessa deslocação, vem questão também de comércio de homem em condição de escravo. Isso empobreceu mesmo, porque tinha processos seletivos. E esses processos seletivos, ele era muitas das vezes baseada também na visão do mundo europeu. Então, a pessoa que queria, africano que viria para a América, ele pensava que, mas não só em termos de beleza, em termos de força de trabalho também. Por isso, no caso, em algumas instâncias, veio mais homem, para depois começar a pensar também nessa racionalidade que a mulher vai produzir. Vai chegar um momento que você não pode trazer mais homens, então você precisa de um número significativo da mulher também que vai reproduzir, porque nessa conjuntura, filho de homem tido em condição de escravo, ele também vai, força de trabalho dele vai ser apropriada. Então é importante a gente entender o porquê se deu mais nessa região. Essa região tem uma ocupação islâmica que praticamente ocupou Espanha também, e com a Reconquista você tem uma dicotomia e contradição muito forte, católica, islâmica. Então todo esse litoral africano que já no século XIII, todo esse litoral até essa região de centro-norte moçambicano, pega Somália, Sudão, todo esse litoral norte até essa região do Senegal vai ser praticamente colonizado, tendo presença dos povos islâmicos. Então, os portugueses praticamente esse advento a partir de 16 vai se dar mais significativamente, experimentando a aproximação nessas regiões até Cabo de Boa Esperança e um desvio para a Índia. Então, o que é importante nessa região é que o modo de produção agrícola que se dá entre esses agentes, que até então eu vinha chamar de comunitário, regulamentado pela ancestralidade, ela demanda que todos produzem agricultura, independente de outra atividade social que eles têm. E essa produção agrícola ela se dá através de um trabalho, não só para subsistência, mas uma relação também com a terra, que passa a ser uma relação também de manutenção do vínculo com os ancestrais. Então, o que acontece? Torna uma solução, porque aqui se você pegar uma faixa etária de 15 anos praticamente até 70, são agentes que produzem agricultura. Diferente dessas comunidades islâmicas, que você tem comunidades que produzem agricultura e tem comunidades que é relacionado mais à questão de controle jurídico, consultoria espiritual voltado a essa noção islâmica, ensino corânico. Então você encontra muitas famílias voltadas ao comércio, até por se adaptaram na região do deserto, que estão desvinculadas à produção agrícola. Então, se essas famílias foram trazidas para a América, praticamente não renderia muito. É caso dos malês,
parte de Hausas e Urubás islamizados, né? Que foram de uma certa forma capturados em algumas guerras que se consolidaram nessa região de Nigéria e passam nesse corredor para o Golfo de Biafra. Teve embarcação nessa região através do Benin e vieram para o Brasil, que quando chegaram em Salvador eles começaram a propagar esses tipos de islão adaptados à cultura iorubá, no caso, e eles não produziam agricultura e teve forte participação também das mulheres nesse grupo e eles vão produzir uma revolução. Essa revolução não se deu no sentido, desculpa o termo revolução, o conceito de revolução também é um conceito que tem que ser discutido com muito cuidado, mas eu vou chamar de revolta, né? Eles vão produzir uma revolta. Essa revolta não tinha nada a ver com liberdade, não. Era uma revolta também que eles queriam se consolidar como senhores para mandar até nos portugueses, porque eles já se consolidavam uma relação de uma sociedade também estratificada, né? É muito importante a gente entender. Eu fiz essa abordagem muito rápido só para poder contextualizar e mostrar um pouco para vocês como se dá essa conjuntura. Então, a continuidade que eu vou dar hoje na nossa aula, a gente está falando sobre a estrutura social ou comunidades matriarcal e matrilinear. O que é matriarcal? Matriarcal são comunidades onde as mulheres têm uma forte influência, né, na regulamentação social, cultural, político. Eu não vou dizer poder. Poder também é muito problemático. Outrora, a depender do lugar que a gente está usando esse termo, é muito problemático chegar e dizer que existe um certo poder. Porque quem exerce esse poder de uma certa forma, ele precisa de um elemento. Ou ele tem dinheiro, ou ele tem segredo do povo, de uma certa forma, ou ele tem aliança com outra pessoa que tem força que o povo tem medo. Então é isso que consolida a chamada poder dessa pessoa. Mas como essa pessoa, por exemplo, que tem poder, ele também não é independente, ele tem outras relações. Então nós não podemos entender esse poder como uma coisa acabada, que foi vencida pelas mulheres e passa a regulamentar esse sistema de influência e mandato. Ou pode ser uma questão da linhagem. Quando eu falo da linhagem, estou a falar de um conceito que também problemático, tradição, né? Da linhagem já de tradição que vem através de uma repetição histórica. Ou então essa influência ela pode se dar através de uma emergente acidente na relação social e que passa a produzir novos efeitos, né? E quando falamos de matrilinear, a gente não necessariamente também estamos a falar da influência exatamente, mas estamos a falar de sucessão, como se dá a sucessão das heranças, por exemplo. Comunidades onde não é mais o primeiro filho macho que vai herdar o pai, mas sim o sobrinho que vai herdar o pai, ou a sobrinha, irmão, filho da irmã da pessoa a ser herdado. Então, no caso, sucessão patrilinear requer que tudo que eu tenho, sendo poder, meus bens, vai ser herdado para o meu filho, né? Para o meu filho. Agora, há casos também que pode não ser primeiro filho e pode ser último filho, mas tem que ser filho, para caso patrilinear. Para matrilinear, no caso, o meu filho não poderia me herdar. Quem poderia me herdar é o meu sobrinho ou minha sobrinha, mas tem que ser filho da minha irmã da mesma mãe, não da irmã do mesmo pai. Vocês têm dúvida? Eu posso repetir. Digamos que o meu pai teve duas esposas em tempo diferente ou ao mesmo tempo. Dessas duas esposas, eu nasci com o meu irmão de uma esposa e tenho outros irmãos do pai que é de outra esposa do meu pai. De uma certa forma. Então, tudo que eu tenho de riqueza, de influência, ela vai ser herdada não para o meu filho, mas para o filho de uma das minhas irmãs. Só que tem que ser a irmã que tem a mesma mãe comigo. Não a irmã que é filho do meu pai com outra mulher. Isso garantiria o quê? Uma proposta de você conseguir manter linhagem pelo vínculo, no caso do sangue.
O porquê? Porque se eu e a minha irmã de mãe, nós viemos da mesma mulher, é porque não tem dúvida que temos a mesma sangue, essa mulher. Então, o que acontece? Se eu tiver filhos, praticamente, e esses filhos, muitas vezes, que eu tenho com outra mulher, como esses filhos não vão sair da minha barriga, então nunca se sabe se essa mulher engravidou com outro homem. Agora, o filho que vai sair da barriga da minha irmã, é claramente que tem o mesmo sangue com a minha irmã, que tem sangue da minha mãe, que tem o mesmo sangue comigo. Então, por isso, nessas comunidades matrilineares, de uma certa forma, quem herda não é o filho biológico do homem, mas sim filho ou filha da irmã, da mesma mãe dele. Agora, você pode dizer, para caso da minha irmã, então, quem vai herdar? Aí sim, da minha irmã, filho dele pode herdar, ou, no caso, filho dela pode herdar, ou filha dela pode herdar, porque aí consegue manter esse vínculo matrilinear e de sangue. Não sei se vocês perceberam. A forma de você garantir sangue de rei seguramente é dar sucessão ao filho da irmã da mesma mãe com o rei. O Oriente Árabe requer que o filho de rei que tem que herdar. Tem dúvida nisso? Requer que filho de rei que tem que herdar. Só que o que acontece? Eu vou falar ainda dessa cultura islâmica, né? Idade média europeia. Esse homem é rei, quando morre o filho dele vai ter que herdar o poder dele. Só que o que acontece? Se a esposa dele engravidar com outro homem, esse filho não vai ser filho biológico dele. Existe essa possibilidade. E ela engravidar com a amante, muitas das vezes, dizer que é um filho prematuro, e vai herdar, esse filho não vai ser sangue do rei. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, ainda que sucessão patrilinear, ele reivindica que é por questão do vier de sangue, ele dar continuidade do sangue, do filho biológico, ele não é seguro. Não é seguro. Sucessão matrilinear requer o quê? Esse homem rei casa com duas mulheres, mas se ele for herdado pelo filho ou filha aqui, cai na mesma forma. Porque dessas duas mulheres também, os filhos e as filhas que vão herdar, no caso, podem não ser filhos biológicos dele. Então, o que esse homem faz? Como ele, as duas irmãs aqui, irmãos no caso, e esse homem, eles são filhos do mesmo casal aqui, vou botar pai e mãe. Um pai e mãe que tem esse homem e tem dois irmãos e duas irmãs dele. Então esse homem que vai tornar rei, em vez de ele indicar filho ou filho dela para herdar, no caso da dúvida, se pode ser filho da amante da esposa ou não, o que ele vai fazer? Ele vai pegar filho da irmã para herdar. Porque ele e a irmã saíram da mesma mãe. Então tem o mesmo sangue. Então não tem dúvida, filho da minha irmã, que saiu da mesma barriga comigo, não ter o mesmo sangue comigo. Então o que eu quero mostrar para você, sucessão matrilinear é mais seguro se manter linhagem de sangue do que própria sucessão patrilinear, que também justifica que é pela linhagem de sangue. Então, o que a gente vai ver nesse processo, nós não estamos mais a discutir, talvez, questão de sucessão de sangue, estamos a discutir dominação masculina. Já vimos que na sucessão patrilinear não é seguro manter sangue. Você pode eleger um filho sucessor que não é do mesmo sangue, existe essa possibilidade. Então, se existe essa possibilidade, nós não vamos prender que essa sucessão é para garantir sangue. Vamos começar a falar de dominação masculina também, que é outra questão. Agora, quando eu trago essa abordagem, eu não estou querendo colocar a mulher na posição de aquele que vai ficar com a amante,
não ser fiel ao marido, até porque se pegarmos estatística de traição, é uma relação de 200 homens para 2 mulheres, não sei, é para 2 mulheres. Então, nas nossas sociedades, outrora, no caso, homens são mais atribuídos à traição, no caso, estou mentindo. Agora, quando falamos de matrilinear, é onde uma mulher tem uma certa influência, mas o que a gente precisa ver também, né? Como essas influências, como falei, poder não está dado, não está acabado, praticamente. Então, o que a gente vai encontrar, tentar procurar elementos que operam na consolidação, né, ou que operam nessa tentativa e reforço e reprodução desse poder patrilinear ou matrilinear a ser discutido. Há sociedades que, quando falo da linhagem, é muito importante dedicar nessa discussão. Quando falo da linhagem, eu estou trazendo uma abordagem muitas vezes associada a um conceito também que falei que é problemático, que é tradição. Que é uma coisa que no meu povo, ou uma coisa que na nossa sociedade, ele já consolidou há milhões de anos, ou há muito tempo. Então chegou um momento que não importa se é bom ou se é mau, a gente reproduz como uma maneira de vangloriar, de manifestar um respeito pelos nossos antepassados, ou por sermos identificados, né, por esses elementos e comportamentos passam a ser elementos que identificam o nosso povo, onde a gente se afirma que se esse comportamento acabar de repente, a gente fica não num vazio, mas numa perda de referência, sem saber por onde ir e por onde se encaixar. Então, o que acontece? Linhagem é isso. Quando falo uma influência matriarcal ou patriarcal, de linhagem, isso requer que esse povo, desde a história deles ao longo do tempo, e as mulheres que têm uma certa influência que mandam, ou patriarcal, os homens que têm uma certa influência que mandam. Agora, nós precisamos saber também que elemento histórico produziu esse comportamento cultural que esse povo tem de herança hoje. É importante a gente ver. Mas tudo que se entende é que esse povo é assim. É dominantemente dessa forma, e qualquer um que tentar mudar isso vai ter problema. Ou vai levar milhões de anos também para conseguir mudar. Agora, tem aquelas questões também do povo, pode ser matriarcal ou matrilinear, mas que se deu através de uma certa... um povo que é patriarcal, mas por alguma coisa deu guerra, um grupo de mulheres venceu e começaram a mandar. Então, o que acontece? Podemos dizer que essa sociedade é matrilinear, mas que não necessariamente está na linhagem. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar contradição. Da mesma maneira que a gente encontra contradição na anomia de alguns agentes sociais que tendem a reivindicar contra o comportamento da linhagem, podemos também verificar essa tradição que passa a entrar em contradição com essas mulheres, por exemplo, que de repente venceram, querem resolver o mandato. Então, o que a gente vai encontrar é essas questões. Agora, ali também vai haver uma certa disputa, troca de influência, e a gente vai ter que entender que elementos operam na afirmação desses poderes, ou então troca de influência. Vai ser encontrado na linhagem das famílias que vêm dessa herança católico-islâmica. Agora, existem famílias matriarcais? Sim, existem. Dentro das estruturas sociais, que é de uma herança do comportamento católico. Mas esses comportamentos matriarcal, influência da mulher, ela não vai ser uma coisa da linhagem, uma coisa que é normatizada. Influências se dão através do processo matriarcal, mas que a gente vai encontrar também elementos diferentes que operam nesse processo e elementos diferentes que produzem e reproduzem essas afirmações, né? O que demanda essa relação do vínculo com os ancestrais vai ficar um pouco repetitivo para quem já está no curso, mas eu acho que é importante falar rápido sobre isso.
os povos que demandam uma relação com os ancestrais, de uma certa forma, eles vão vangloriar, né? E eles vão criar um manifesto de relação com os seus antepassados, né? Mas quem são esses antepassados desses agentes, de uma certa forma, que estão num determinado lugar? Como eles mantêm essa relação? Eles entendem que os antepassados deles, de uma certa forma, é que dialogam com espíritos, né, que geram e controlam a natureza. Alguns acreditam que desses espíritos, por exemplo, que controla mar, que controla a terra, de uma certa forma, que controla a floresta, né? Aí estamos a falar dos espíritos que controlam determinados elementos materiais. Agora, tem espíritos que não controlam elementos materiais, mas que de uma certa forma são espíritos que controlam o momento da guerra, que tem que ser consultado, por exemplo, no momento da guerra, né? Ou que pode ser consultado no momento do casamento, que pode ser consultado em várias outras atividades. Então, ao longo do tempo, esses ancestrais eles vão tornar a figura, de uma certa forma, de determinados espíritos, né? Que, por acaso, por exemplo, em Yorubá, surge um termo, por exemplo, orixá, né? E, por acaso, dos balantas, vai surgir o termo ngala, por exemplo. Mas o que a gente vai verificar, esses pessoal também, eles acreditam que esses seus antepassados são primeiros que ocuparam a terra. Que quando eles ocuparam a terra, eles vão fazer um pacto com esses espíritos, né, de terra, do mar ou então de floresta. Então, qualquer coisa que pessoas dessas comunidades querem fazer, eles têm que recorrer a uns agentes chamados. Tem vários nomes, né? Mas esses agentes são agentes incorporadores, que incorporam esses espíritos, né? Eles têm que recorrer a esses agentes para poder conversar com os ancestrais deles, para ver se de ancestrais deles têm permissão para poder fazer alguma coisa nessa terra, no mar ou na floresta. Então, o que acontece? Ali nesse aspecto, terra passa a tornar um elemento muito importante que liga esse povo com seus ancestrais. Mar passa a tornar um elemento muito primordial e floresta também. Então, o que acontece? Nem todo mundo pode entrar no mato, nem todo mundo pode chegar no mar para pescar, né? E nem todo mundo, de uma certa forma, pode trabalhar terra. Existem iniciações que se faz para você poder, né, atuar e chegar nessas regiões. Tanto pela faixa etária, em alguns casos existe questão também do homem e da mulher, mas isso na linhagem se deu como? Pelo facto da divisão também do trabalho às vezes. Quando a mulher é muito mais, na dedicação do trabalho de pesca, se tiver mais mulher, daqui a pouco, você chega numa região de pesca, você vê uma relação de 100 mulheres para 6 homens. Então, socialmente se reproduzindo, eles vão começar a considerar que não, então mar é lugar de mulher, é mulher que tem influência no mar. Há uma certa geração, eles já não vão mais para o mar, os homens, sem permissão das mulheres, né? Então, a gente vai encontrar essa questão que a gente vai ver para casa dos bijagós. Eu quero mostrar certos hábitos culturais que a um determinado tempo ele vai se consolidar, ele vai se tornar uma coisa quase que estática, né, a ser reproduzida, mas que é consequência histórica de um determinado comportamento cultural. É importante a gente entender esses processos. Então, ali o que vai acontecer? Essas pessoas, por exemplo, para eu explorar mato, eu preciso ser iniciado para entrar ali. Mas antes de explorar mato também, na minha família, as pessoas iniciadas têm que recorrer a esses agentes que incorporam para dialogar com os ancestrais, que passam a dialogar com esses espíritos que controlam floresta, para saber se realmente eu posso entrar na floresta para explorar. Isso também dá com mar, isso também dá com terra agrícola. Então, aí o que vai acontecer? Se a gente não trabalhar terra, se a gente não relacionar com terra,
a gente passa a perder vínculo de relação com os nossos ancestrais, né, que relacionam com o espírito, que tem controle de terra. Agora, nesses povos, eles encontram na agricultura uma forma de trabalhar terra e de manter esse vínculo com os ancestrais. Por isso, nesse povo, todos numa certa faixa etária, adolescente no caso, começam a trabalhar terra. Se você é muito pequeno ainda, ou vai na cultura para expulsar pássaros e pragas que podem danificar a cultura, mas quando você chega a uma certa faixa etária iniciada, você já pode trabalhar terra e praticar essa produção. Agora, essa iniciação tem faixas diferentes. Tem iniciação que te demanda a fazer certo trabalho social, tem iniciação que te demanda a poder reproduzir já. Aí você vai juntar, né? Você vai juntar com uma mulher vão juntar com um homem, né? Com o objetivo de reprodução. Aí é problemático também chamar isso de casamento, porque é outra coisa. O objetivo ali é reprodução, mas esses dois agentes que vão reproduzir também, eles vão ser iniciados para isso. Mas quando eles são iniciados para isso, eles são dados permissão, mas eles são reconhecidos também como os agentes de produção econômico, não só econômico, e capaz também de ter uma gestão social, né? Essas sociedades, eles tendem na linhagem a impedir relação sexual antes do casamento, mas não é que não acontece. O porquê? Porque a maneira de gestão deles, se você engravidar antes dessa junção, isso requer que você não está numa faixa etária qualificada para educar criança, para cuidar de criança. Isso começa a criar problemas que aqui também se discute, questão do planejamento familiar, tem que ter renda ainda, tem que ter faculdade, tem que ter o que é para ter filho. Lá também existe de outra maneira nessas sociedades. E essas sociedades tendem a tornar as coisas mais táticas possível, porque uma já está quase estruturada, né? Então, o que acontece? O objetivo que vai juntar esse homem e essa mulher é reprodução. Por isso, em muitos casos, até das comunidades que vêm a aderir ao Islã, se você juntar esse homem e essa mulher, que no vosso caso aqui chamam de casamento, se tiver 6 meses, 8 meses, a mulher não engravidar, já começa a questionar. O que eu quero mostrar para vocês é que a junção desse homem e dessa mulher, o principal objetivo é a reprodução. E junção deles é social. Se chamamos de casamento, já começamos a cometer erro. Mas digamos que vamos pensar assim para aproximar. Teria que ser um casamento social também, não individual. Por isso tem lugares que, por exemplo, é problemático, é solução, há que se discutir, né? Não há nada que é completamente bom e não há nada que é completamente mau. Tem que ser discutido, né? Aí o que a gente vai ver no caso de alguns casamentos, até de algumas comunidades, eu vou provocar a professora Tânia a falar sobre isso, comunidade islâmica, o que a gente vai encontrar. Por exemplo, chega momentos que você, na realidade, não só comunidade islâmica, também tanto da ancestralidade, que você não escolhe mulher ou então nem escolhe homem. É dado. É dado. Ali não importa os sofrimentos que vão se produzir, você tem que manter nesse vínculo, porque é um vínculo dado socialmente. É como se você está casando pela sociedade, você não está casando por você mesmo. Isso é problemático? É. Mas como isso então pode ser problemático? Se eu sou dessa sociedade já alienado a entender isso como o melhor para a minha sociedade, eu nem me sinto esse sofrimento. Aliás, eu até brigaria com a pessoa que chegar para mim e dizer, não, mas você é livre. Entendeu? Então, é importante a gente entender. Você que está no Brasil, que tem seus direitos de escolher quem você quiser, às vezes eles fariam também o mesmo. Então, o que a gente vai ver, a partir do Brasil, a gente vai falar, não, o que está acontecendo com homem ou mulher em tal lugar da África não é legal. Mas pensando com uma racionalidade a partir do Brasil. Então, é muito importante a gente pensar isso. Por exemplo,
você chegar em algumas sociedades dessas, encontrar uma pessoa na rua e gostar dessa pessoa e chegar para a família e falar, eu vou casar com essa pessoa. Existem lugares onde isso é aceito. Eu estou falando da tradição mesmo. Mas nem toda tradição aceita isso. Alguns até vão zoar. Né? E alguns casos que a gente vê até no vida urbana também, você escolhe uma pessoa, casa com essa pessoa. Conhece hoje, casa amanhã, depois da manhã rompe e está no tribunal. É motivo de zoação. Às vezes a família não gosta, mas deixa, marginaliza, fala, vai casar lá, não vai dar certo mesmo. E não dá certo mesmo. Agora, aquele que casa casamento dá certo. Aí que é uma questão interessante da gente discutir. Porque você pensa então, por que não dá certo? Escolher um marido ou uma esposa só dá certo quando é casamento dado. Dá certo porque o casamento dado vai ter que dar melhor. Por quê? Porque ele já está na estrutura da linhagem. A maioria das sociedades já pensa assim. É uma questão muito importante. Por isso, se você chegar, por exemplo, trazer duas pessoas para o Brasil para fazer diferentes atividades e ver quem vai ser votado mais, quem tem uma atividade mais aceita e próxima à cultura do brasileiro, ele ganha. O que eu quero mostrar para você, o comportamento que está mais próximo à estrutura, né, à linhagem, são comportamentos que tendem a prevalecer, porque eles já têm uma estrutura consolidada. Né? E aquelas diferentes que tendem a inserir no sistema social já estruturado, eles tendem a ter problema. Eles tendem a, de uma certa forma, ter problema. Uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, aqui no Brasil. Um homem que quer reforçar, por exemplo, a dominação masculina, e uma mulher que quer lutar contra a dominação masculina, que não necessariamente tem interesse de dominar, quem vai ter mais público? É o homem, porque a estrutura já está dada dessa forma, de uma certa forma. Então essas são questões a se discutir. Aí um grupo com elemento ocidental e que estão nos capitais. O nigeriano que está na região rural, ele não vê Nigéria como Nigéria. E se bobear, você chegar para ele e dizer você é nigeriano, ele nem vai saber. É importante a gente entender. Tem africanos que não sabem se são africanos. Porque a África anteriormente era a atual região de Tunísia, que é chamado de África. E agora, hegemonicamente, também esse nome está sendo tratado para todo o continente. Mas existe Bantu, existe Zulu, existe vários milhões de povos nessa região. Então, quem está chamando esse povo de africano é europeu ou próprio africano, que muitas das vezes nem todos desses povos falam português, falam a nossa língua. Na língua deles não tem palavra África. Eles se entendem como Yorubá, estão num determinado lugar. A gente está chamando eles de um nome. A gente está pensando que eles são de uma maneira, a gente está desejando que eles comportam de uma maneira e que eles têm outra forma de se organizar. Então, dizer termo África também, ela pode esconder as diversidades e complexidades locais. É o mesmo com o Brasil, que eu estou falando, serve para o Brasil. Existem várias particularidades no Brasil. Por isso vocês praticamente, grande parte de vocês não sabem nada dos índios. Vocês não sabem nada de língua dos índios. A gente chama índio de brasileiro. Índio é brasileiro. Quem é brasileiro, afinal das contas? O que é ser brasileiro? Que elementos caracteriza brasileiro? Quem é brasileiro? Estado-nação requer que quem é brasileiro é quem nasceu dentro do território chamado Brasil. Agora, socialmente, quem é brasileiro? O que caracteriza brasileiro? Aí vamos começar a entender essa diversidade que o Brasil tem. Se o índio na Amazônia é diferente do carioca no Rio, tanto na religião, no comportamento social, regulamento jurídico, como eles podem ser chamados de brasileiro vagamente? Ali esconde essas complexidades, né? É muito importante a gente entender. Então vamos encontrar essas diversidades, mas antes da ocupação islâmica, esses processos matrilinear e matriarcal que a gente vai encontrar. Esses são diferentes mapas que eu botei aqui.
dessa região. Esse mapa amarelo ele mostra até século XVI, para início do XVII. Litoral mais ou menos que os europeus vão aproximar, não entraram no continente, é nesse litoral que vão aproximar. O Carlos Lopes pintou essa parte para cima, mas para mostrar que já existia uma identidade também almorávida de herança que pegou Espanha até a África, ou seja, de Espanha até essa região de África seria um país que tinha identidade muito próxima. Dessa Europa e África também que se divide hoje radicalmente, também é problemático. Porque inclusive Grécia também pegou tanto parte da atual Europa e tanto parte do norte da África. Então é importante a gente ver na história que a gente reivindica hoje, como é dividido, é apropriado. É importante a gente pensar, essa é a região de Seregambio, né? Mais para o litoral, parte do sul que é o Ankara, onde encontra os povos. Esse eu já falei, eu vou ter que passar, senão não vai dar tempo. Que horas são? 11 horas. Então, falamos sobre as estruturas familiares, que é muito estruturado o trabalho agrícola, que eu informei o porquê. As políticas vertical e horizontal, sem agravo, vocês me desculpem. As estruturas políticas horizontais são tomadas de decisão através dos conselhos coletivos, por exemplo. Vertical são aqueles que têm chefe, alguém que manda. Mas não quer dizer que esse poder também está totalmente consolidado. Ele precisa arrumar instrumentos para poder consolidar esse poder. Ou com arma, ou instrumentos de lei, ou alienação, né? Tem vários fatores. Ali vamos encontrar vários regimes também que a gente já discutiu. Regime com ausência de Estado. Quando falo ausência de Estado, não tem um determinado grupo que vai chegar e mandar ou demandar um comportamento social, mas vai ter conselhos representados pelas famílias e por diferentes comunidades, né? No caso, regime dos regulados. Regulado é um termo que se funda alguns agentes sociais, no caso, ou lideranças que regulamentam o interesse do povo deles em relação com outros povos. E eles passam, de uma certa forma, a ter uma certa influência. Regime matriarcal que falamos, que no caso exclusivo dos bijavós para essa região, e sobre o regime tributário, quer dizer, já tem uma ordem, uma lógica diferente com o caso matriarcal, mas tributário já nos traz mais questões econômicas, mas são regimes dos povos nessa região que mais se estratificaram e que cobrava tributo noutros povos, né? Esses povos, ou então é um povo que tem uma comunidade que regulamenta poder consultoria espiritual, né? E toda a ordem de escolarização também, né? De construção das subjetividades, quem é homem bom, qual é o modelo de homem bom, qual é o modelo de uma mulher boa, como uma mulher boa tem que comportar socialmente, né? Como um homem bom tem que comportar socialmente, o que você tem que fazer para ter uma renda, né? Agentes que regulamentam, que determinam isso de uma certa forma, são sociedades estratificadas que têm esses agentes como Estado, né? E passa a ter parte da população desse grupo que vai ter que cumprir no caso. Então, desses grupos, eles tinham alguns elites, ou cobrava tributo, que você dava tributo porque ele é homem de Deus, né? Cobrava 10%, um exemplo, é homem de Deus, então você dá 10% para o Deus, mas você está entregando para um ser humano que vai voar, não sei se vai voar para entregar a Deus, ou se Deus nem sei se existe lá em cima, entendeu? Ou então vai ser pela guerra, ou você é alienado para o fator religioso a dar esse tributo, ou então você tem que dar porque tem que ter medo da força militar dessa pessoa, senão vai atacar o seu povo. Sim. Aqui tem uma particularidade muito interessante, todas elas, porque no século XVII a gente vai... Sim. No século XVII a gente vai encontrar uma questão muito importante de parte dos fulas, não islamizados nessa região, de parte dos fulas que vieram do Baixo Egito, né?
e que vão se instalar nessa região, depois parte desses fulas vão tornar muçulmanos. E parte dos mandês do Império de Mali e Reino de Cabo, que ainda que tenha esse comportamento estratificado e um comportamento tributário, como mandingas de Cabo, não aceitaram o Islã e continuaram com a sucessão matrilinear. Mas do resto que aceitou o Islã, tiveram um líder único e tiveram sucessão patrilinear, e um controle de poder muito voltado à cobrança de tributo, que se dá pela alienação religiosa ou se dá pelo uso de poder de força. Esse professor que vem aqui hoje, a palestra que ele vai dar é uma palestra muito importante nesse sentido, principalmente para a questão dos povos de Alofes. Os povos de Alofes, grande parte, tornaram muçulmanos a partir dos mandingas de Mali, que adquiriram o Islã como herança dos almorávides. Ainda que mandingas de Cabo não aceitaram o Islã. Para você imaginar, só em 1874, depois de queda de Cabo, que os fulas vão tornar mandingas de Cabo muçulmanos. Então os próprios fulas, parte deles, de uma certa forma, se tornaram muçulmanos com os mandingas de Mali, para depois tornaram mandingas de Cabo muçulmanos. É importante a gente discutir essa abordagem. Senegal hoje tem escolas muito importantes islâmicas, que é chamada madraça às vezes, desses marabus que tem uma forte influência. Só que assim, esse professor, ele é intelectual, ele tem conhecimento, mas ele está inserido dentro desse sistema islâmico. Ele é muçulmano, ele vai contar a história dele, também num viés acadêmico, e eu não sei o que ele vai esconder para a gente, ou o que ele vai gostar de falar para a gente ou não. Mas o que ele não falar, que eu vejo que ele precisa falar, eu vou fazer algumas provocações, mas não vou criar desconforto com ele, e depois a gente fala mal dele. Os portugueses, muitos autores portugueses, ou até africanos que escreveram português, desenvolveram um tipo de conceito que eles chamam de olofização, mandinguização e fulanização, como uma forma de mostrar como a hegemonia desses povos tendem a querer civilizar o outro, através de uma dominação. Então esses são três povos nessa região que realmente reivindicam uma certa dominação, e principalmente os fulas quase, África Oeste e Central todo, eles vão dominar durante fins de 18 e 19, e se não for pela Inglaterra, França, que também disputava esse espaço, hoje esses espaços, no caso, tornava espaço fulano e se intensificava mais Islã através dos fulas. Agora, esse Islã também vagamente falado, a gente vai encontrar várias correntes islâmicas, várias confrárias islâmicas, que é o caso do Senegal, por exemplo, que tem várias confrárias onde vários líderes mandam e que vangloriam antigos líderes, e tem até confrárias islâmicas que nem falam mais de Mohamed hoje. E já vai vangloriar um líder histórico muçulmano. Por isso o Conselho Internacional Islâmico, em alguns aspectos, eles têm uma certa timidez com o Islã desenvolvida em Senegal. Então, só para mostrar regimes diferentes que a gente vai encontrar. Esse regime aqui, quando torna muçulmano, o que a gente vai encontrar? A noção de Deus já se dá de outra forma. Porque a noção do, se eu posso dizer, espírito criador, que se funda na relação dos espíritos, matrizes da natureza, ou então alguns povos que não há um espírito único, mas diversos espíritos, e nesses espíritos também não há relação de gênero, não é definido se é homem ou mulher. Então isso é muito importante para a gente entender que nesses lugares tem acesso para homem, para mulher, tem acesso para o hétero e tem acesso para o gay. De uma certa forma, é importante a gente entender, porque lá no matriz que regulamenta, não é definido essas questões de que não tem que ser homem hétero, de uma certa forma. Agora, o que a gente vai ver, no caso do catolicismo, é difícil de pensar Deus e não pensar em homem macho, de maneira que está passado para a gente.
Então o que acontece? Para caso do Islã também a gente vai encontrar nada diferente, só figura de Mohamed, que também tem um certo respeito por Cristo. Mohamed foi cristão, né? Só que o que acontece? Ele vai alegar que é a consolação que Jesus Cristo falou que viria, no caso do Espírito Santo, através do arcanjo Gabriel. Ele vai inspirar muitas coisas, mas não diferente, talvez diferente de Jesus Cristo, conseguiram criar uma narrativa muito forte para narrar toda a história dele, e Mohamed também mais ou menos, mas os dois têm uma particularidade muito importante. Já participaram daquele gosto social, para só quando crescer começar a fazer milagres, principalmente Mohamed. Então é como se hoje eu resolver falar que estou falando a palavra de Deus. Isso vai ser aceitado de maneira que eu passar essa palavra. Os agentes que virão depois vai apropriar da minha figura histórica, a questão da memória, são questões a se discutir. Mas o que eu quero mostrar, como existe uma figura Jesus, existe uma figura Mohamed, então os povos que seguem essas religiões, eles tendem a se organizar também com poder vertical. Porque existe uma figura a ser seguida. Agora, a ancestralidade, quando tem vários espíritos, e também a incorporação não se dá para os homens, para o viés espiritual, não é que eles não têm algumas organizações verticais, mas não é para o viés espiritual que isso vai se consolidar. É a maioria dos casos. Né? Mas tem casos que isso vai tornar difusa, como eu falei para vocês, é difuso, como eu falei para vocês. A disputa dos agentes da classe de faixa etária dos mais velhos, ele disputa com a influência dos incorporadores. Isso vamos ver, independente da questão europeia, esse é um problema que a gente vai ver em muitas comunidades africanas. Então esses três são os mais estratificados devido à Islã, cultura islamo-árabe. Agora, não quero dizer que essa cultura árabe é o sistema vertical de dominação e controle social árabe pode não ter antecedido, no caso, o Islã. Se botar para conviver no mesmo lugar vai ter guerra. Já teve guerra e hoje não está tendo guerra, mas há disputa ideológica. Né? Mas pela geografia, né, consolida uma certa marcação que é entendido como atraso do desenvolvimento. Que talvez se você botar ponte onde os bijagôs vivem no arquipélago e que promover uma rápida e mais forte integração entre continente e ilha, vai dar problemas. Eu já vi casamento de uma mulher bijagô e de um homem fula que não deu certo. Como o fula era magro, a mulher batia nele. Porque a sociedade dele tem uma outra racionalidade de mulher ter mais influência na tomada de decisão na unidade doméstica, e para caso do homem fula na sociedade dele, o homem tem mais influência. Aí eles brigam. E quando briga, o diálogo não resolve, tem que aplicar força física. E quem tem força física mais disciplinarizada, com uma musculatura que atende melhor na briga, isso aí acaba vencendo. Né? Aí, para caso dessa mulher bijagô alta, né, e homem magro, ela batia no homem. Isso tornava problema para a vizinhança, que era majoritariamente das famílias, dominantemente do homem, e eles olhavam essa mulher como uma mulher má influência para a esposa dele, porque as esposas também começavam a reivindicar. Então são questões muito importantes da gente ver. Bijagôs não. Esses povos brahmins, no caso, também são povos matrilinear, não vou dizer matriarcal, porque não tem um marco definido pela linhagem, mas como é matrilinear também, e há uma questão muito importante que o menino de Benin falou aqui sobre a mãe dele. Então esse respeito da influência da mãe, mesmo líder, mesmo sendo homem, você acaba se submetendo a alguns aspectos à sua mãe e às suas tias. Por isso eu não posso admitir cultura matrilinear, mesmo com figura do homem no poder, não posso admitir na sua totalidade como uma estrutura patriarcal. Porque esse homem sofre influência da mãe, sofre influência das tias. Então a estrutura matrilinear realmente, que não é marcado matriarcal em termos da incorporação, resta a gente analisar com cuidado. Não posso chegar e dizer que esse homem que está ali na figura de poder tem total influência ou não está influenciado pelo coletivo das mulheres.
constituído pelas tias e a própria mãe. É importante a gente entender isso. Então é nessas estruturas que muitas vezes surgem irregulares, esses homens também reconhecidos outrora como porta-vozes de poder, de influência, outrora difícil de negociar porque eles não tinham uma conclusão, porque não têm total poder, né? E eles tornam esses agentes que fazem essa troca de influência no caso. E esses já têm um primeiro regime com a ausência do Estado, esses são o conselho realmente que mais dificultou o europeu. Porque se você conversar com uma pessoa e te prometer uma coisa, ele não consegue dar. E até hoje, por exemplo, em Guiné, caso dos Abalantas, aqueles mais de tradição mesmo, para chegar a uma tomada de decisão, por uma coisa que eu não vou chamar de pequena, leva muito tempo. Por exemplo, para aceitar se uma garrafa Coca-Cola pode chegar na comunidade deles ou não, essa é uma discussão que, se bobear, chega a um ano. Há quem entende que tomada de decisão vertical resolve as coisas mais rápido, mas não leva em conta a satisfação de todo mundo. Agora, horizontal pode ser burocrático? Pode, mas talvez inclui a maioria. Né? E essa garrafa de Coca-Cola, quando entra nessa comunidade, talvez ele pode substituir todo tipo de bebida que eles têm e leve a economia deles à falência. Então, são decisões que não podemos chamar de pequenas. Então, essas tomadas de decisão, ela vai variar. No caso dos Balantas também vamos encontrar algumas questões importantes sobre essa questão de iniciação. Né? Os Balantas também. Porque eles o que determinam o homem mais velho é fanário, que é dado hegemonicamente pelos mandingas, que algumas sociedades depois introduziu excisão e circuncisão. Que a gente vai falar. No caso, circuncisão corta pipi do... Pipi é nome que a gente chama para criança, o nome mais familiar, né? Menos assim. Corta a parte de... Não é pipi que corta, mas corta uma parte. Você entendeu o que eu quero dizer? Tradição simplesmente hoje dado como tradição judaica, não. Né? Há historicamente questões que atribui ao próprio Moisés, que inclusive também vai reforçar essa questão de Torá, de 10 mandamentos. Né? Há atribuições também do Abraão, né? Com a noção do Deus único, né? E que vai submeter parte dos povos a esse processo de excisão, que a gente vai falar mais adiante, eu vou abordar mais sobre isso. Mas só mostrando nessa primeira fase que a circuncisão, ele antecedeu ao Islã. Agora, excisão, ele vai começar com o Islã, né? Que opera também nas meninas. Né? Ele vai acontecer com o Islã. Na década de 90 toda para início de 2000, foi uma década de guerra mesmo contra essas práticas, principalmente excisão. Mas essa guerra também não era para o bem-estar da mulher, não, por exemplo. Era como uma forma de controlar a população islâmica, porque se não tiver excisão, essa mulher não casa, e se regulamento de moralidade social requer que não tenha relações sexuais antes do casamento, você diminui o número de gravidez e diminui a natalidade e consegue controlar a população islâmica. Então, isso foi o objetivo das Nações Unidas, né? Estados Unidos, através da... A gente vai encontrar... Silva vai trabalhar no caso. Mota da Silva, Teixeira, Mota, ele vai fazer essas classificações, mas como falei anteriormente, é complicado atribuir termo marido e atribuir termo esposa. Por exemplo, entre os bijagós, quando vocês são unidos, só tem um nome, não existe marido e esposa. Você acorda e chama o seu marido de Tindó e ele te chama de Tindó também. Então é como se esposa e marido têm só um único nome. Né? Aí o que acontece? Então, quando você fala marido e esposa, é problemático. Por quê? Porque naquela cultura, o que uniu aqueles dois corpos é diferente do que une os dois corpos na cultura diferente. Então, dizer marido e esposa é complicado.
Se você vê o objetivo do casamento no Brasil, por exemplo, é o quê? Não necessariamente os casais vão ter filhos. Eles casam por outros objetivos. E essas culturas, tem culturas que as pessoas só se juntam nesse aspecto com o principal fator, reprodução. Agora, esses fatores não tem como pessoas que vivem junto não ter bom filho. Não tem como pessoas que vivem junto não se amarem. Entendeu? Professor. É com a aproximação na relação que a gente produz amor, sentimento, guerra, né? É nessas relações. Ela achou muito estranho. Assim, quando a gente está falando de família, estamos falando de matricidade, a relação de herança, né? Quando se fala de Estado, quer dizer, a ausência de Estado, você está falando de grupos sociais, quer dizer, de alguns segmentos que, de alguma maneira, essa questão da partilha, né? Digamos, aqui na América, aqui, comunidades tribais, quer dizer, não tinha aquela visão de excedente de produção. Você tem a caça, você compõe aquele núcleo familiar, mas, digamos assim, essa questão de cobrança de tributos, quer dizer, teria uma relação mais primitiva. Sim, e com a ausência dessa hierarquia patriarcal do Islã, ou de um líder, né, ou de um Deus que tentam passar para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse primitivo aí. Na realidade, eu teria problema sério se eu usar o termo primitivo também, ou até termo, no caso, tribal. Mas digamos que eu vou usar o termo comunidade. Essas comunidades, como falei, praticam agricultura, os agentes sociais ali praticam agricultura, então já garante alimentação. Mas eles também têm um intercâmbio de troca de produtos. Só que essa troca de produto, como a produção deles é vista também como uma oferenda aos ancestrais, o que eles produzem, então, quando eles trocam, fazem esse intercâmbio de troca, né, eles trocam com uma dependência de diferença de culturas, não só pela quantidade. Não é pela quantidade, é mais pela diferença que acaba complementando. Agora, ali não há uma cobrança de tributo de uns agentes sociais que vai cobrar produto a outros agentes sociais. É importante a gente entender. E não há uma categoria social que não produz agricultura e vive do que é produzido por outro. Isso a gente só vai encontrar no que eu chamei de modelo de produção tributário, também que Samir Amin vai chamar de tributário pré-capitalista, né? Onde você cobra tributo, mas não necessariamente, por exemplo, você ocupa a terra da pessoa. Agora, se eu estou cobrando 20 quilos de milhos, você tem que se organizar socialmente a produzir e atender esses 20 quilos de milhos na sua terra. Só que o que acontece? Quando desse 20 quilos de milho eu começo a trocar com outro país e eu preciso de mais milho, eu vou ter que te pressionar a pagar mais. É o mesmo que o pastor faz, ou é o mesmo que esse chefe religioso vai fazer para a casa islâmica. Ele vai falar, olha só, vocês não estão sendo mais fiel a Deus, vocês estão pouco motivados a nível de fiel, tem que dar mais oferenda a Deus. Então, você vai aumentar a sua produção para pagar mais tributo. Mas quando esse pagamento de tributo não dá por um fator da alienação vinculado a questões religiosas, ele vai te dar através de pilhagem. Então aí mesmo eu vou fazer guerra. Eu vou ocupar a sua aldeia se você não pagar. Quando eu chegar eu preciso trazer a quantidade que eu quero. Mas como eu não pratico agricultura, eu não preciso de terra. Você que precisa produzir, eu preciso do excedente que você produz. Então eu não tenho total controle de como você se organiza para produzir o que você vai me entregar. Eu não tenho ocupação da sua terra. Agora, você vai desmatar mais, você vai aumentar, você até briga com outro povo para ocupar mais terra para poder produzir e demandar o que vai me entregar. Isso pode acreditar, quando é para o fator alienativo, religioso, é muito mais forte do que quando é para a guerra. Agora, se você pegar algumas características do que eu costumo chamar de sistemas capitalistas precários, que se deram praticamente de 15 até 19, né, que vem com uma herança de feudalismo
europeia, vinculado à questão de igreja, apropriação de terra, junto com essa apropriação de excedente, a gente vai ver que durante colonizações e presença europeia de 15, dentro dessa conjuntura, já é diferente do modelo chamado tributário pré-capitalista, porque essa demanda que eu vou apropriar de terra, eu vou criar um modelo jurídico que vai determinar como agentes nessa terra vai comportar. E eu é que vou organizar o modelo de trabalho dele que vai atender a excedente que eu pretendo. Não só cobrar tributo. Então esses são pequenos elementos e características que diferenciam essa etapa de modelo tributário pré-capitalista para o modelo capitalista precário também, que com avanços tecnológicos da técnica e da informação, que Milton Santos vai discutir muito, nessa nova conjuntura chamada de globalização a partir de 20, vai ter diferente com esse modelo capitalista precário, né, que foi experimentado a partir de 15 a 20. Agora, a mundialização do comércio ela é um fenômeno que antecedeu até a era cristã, que se intensificou e controlado a partir dessa região de Etiópia, um pouco mais para o norte da África e centro-oeste a partir de, vamos trazer século VI, era islâmica, e que a partir da reconquista século XV para XVI, através dessa fusão marítima, hoje deu herança a esse controle que a Europa vai ter no processo de mundialização. Quem controla a Organização Mundial do Comércio, mas até anos, aí também é importante a gente ver, até anos 70 praticamente, Estados Unidos passa a ter um total controle, não total controle, mas um controle muito significativo nesse aspecto. Só que esse neoliberalismo, de uma certa forma, China disparou na frente. Mas o que eu quero mostrar, como se controla e como se dá essas... não é só falar vagamente de capitalismo, período, espaço, elementos, né, que entram nesse processo. Então você já consegue identificar qual é a diferença do modelo capitalista precário ainda, sem falar desse capitalismo mais avançado. Ele não esse modelo levado para o europeu, ele vai demandar ocupação de terra e organização de como, disciplinarização, de como esses agentes têm que viver e têm que se organizar para poder produzir. Nas escolas do período colonial europeia, a relação de escola é de 80 alunos para 20 alunas. Vimos até casos de 90 alunos para 10 alunas. O porquê? Porque não era escola também para sentar no banco do senhor. Era para ter o mínimo, para poder falar sim, senhor, o mínimo. Então você vai disciplinarizar quem? Aquele que você entende que tem corpo e tem racionalidade mais propício para atender aos seus interesses. Como é uma sociedade dominantemente masculina, ele entende também que o homem pensa melhor que mulher na África. E ele entende que homem é mais forte que mulher na África. É o corpo do homem que eu preciso para o trabalho. Tem o homem que eu vou dar essa primeira etapa de disciplinarização para poder atender ao capital. Eu vou ocupar a terra, vou botar a escola, que não é diferente do Islã também. Para você conseguir alienar um povo a pagar tributo, você é obrigado a inserir no sistema corânico, escolas corânicas, até universitárias, né, onde a pessoa vai inserir dentro dessa lógica, com certa visão de mundo e dominação também. São etapas diferentes. Agora, a ancestralidade também pode entrar como um elemento também disciplinarizador, né, que aliena o seu povo de uma certa maneira, onde os incorporadores passam a ter uma certa influência. Só que a questão é que os incorporadores eles não vão ter influência na questão de excedente agrícola. Vão ter, mas essa influência não se dá da mesma forma com outras etapas. O porquê? Porque eles também continuam a vida agrícola, né? Quando você fala em classe social, que é muito discutido por marxistas, ele é muito levado a uma abordagem econômica. Ele é levado a abordagem econômica. As classes sociais que vão ser definidas em função das questões econômicas, da produção econômica. Agora, você pode pegar as categorias sociais que são definidas em função também de questões religiosas ou questões da espiritualidade, que eu posso ser
muito pobre, não tenho nenhuma economia, mas eu agrego um capital simbólico que Pierre Bourdieu vai falar. E desse capital simbólico eu consigo mandar na pessoa que tem mais dinheiro. Agora, ele vai falar também que esse capital simbólico, com o capitalismo hoje, que cria essa homogeneização das relações, onde as coisas acontecem rápido, capital simbólico que eu tenho pode converter em capital econômico, esse capital cultural. Ou seja, quem tem dinheiro pode usar esse dinheiro para agregar um certo capital cultural, e quem tem esse capital cultural, ele pode agregar um certo capital econômico através dessas questões muito importantes também. E quando o africano faz um manifesto de dança, de cantar, tudo no rito para os ancestrais, se ele chegar numa ópera, pode fazer isso ganhando dinheiro, mas é uma marginalização da cultura e banalização da cultura da ancestralidade. Então, se isso hoje torna um elemento importante para ganhar dinheiro, você pode usar isso e ganhar dinheiro. Vamos encontrar famílias, como eu falei, família determinada mais por vias de consideração, vínculo de relação de vizinhança, ou que compartilha mais tempo de trabalho junto, ou família que é entendido por família mais biológico, né? Onde um pai, por exemplo, tem mais consideração ao filho biológico do que o filho não biológico. E modelo da família também, ele vai ser dado conforme a ordem social, as gente que consolidam a relação e demandam como a ordem social vai ser regulamentada. No caso do Islã, que a gente vai encontrar a família agregada continua nas comunidades islâmicas, mas é muito claro, você vê que o filho biológico é primeiro, né? E filho é primeiro, depois filha, né? E para depois vir filhos de consideração ou sobrinhos nesse aspecto, né? Agora, para as famílias da ancestralidade, de uma certa forma, se eu, por exemplo, filhos da minha irmã, eles são, no caso, mais filhos do que os meus filhos mesmo, porque filhos da minha irmã que me determina a sucessão. E um homem, nesse aspecto, ou uma mulher nessas culturas, ele não só herda, é responsável por ser a gente que herda e é responsável pela sucessão que ele vai deixar. Porque se na geração que me sucedeu a minha sociedade enfraquecer, eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Isso vai ser elemento determinante pela minha história no futuro. Então, a maior preocupação é o que eu estou herdando, eu tenho que saber trabalhar isso na minha geração e na geração dos meus filhos. Agora, se o meu filho para filho dele der mole, aí é outra coisa, mas eu tenho que cumprir essa tarefa, e o que eu vou herdar eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar de quem vai me herdar, porque de uma certa forma essa pessoa é disciplinarizada na minha geração. Então tem essa questão que até hoje são gerações que determinam, questão de terra, família dos bisavós, mas de todas essas gerações também saem as oquintas, no caso, que são as incorporadoras. Eu falei sobre essa questão também do grau de parentesco que elas têm. Expliquei que entre os bisavós, no caso, é a mulher que escolhe o homem para casar, mas há também o que outrora se chama de poligamia. Uma mulher pode ter uma união com 2 homens. Em alguns casos, não dos bisavós, por acaso dos balantas, a gente vai ver como se dá, né? Mas entre os bisavós existe possibilidade de 2 homens casar, unir com 2 mulheres, mas não que o homem escolhe. Quando as 2 mulheres escolhem o mesmo homem, eles são unidos a reproduzir com esse nome. Então, eu falei que a incorporação é um fator, a reprodução é um fator muito primordial na união desses agentes. O sentimento gostar de alguém, ela existe através das relações. Você não tem como odiar e nem gostar da pessoa que você não tiver contato. Amar e odiar pessoas são produto das relações sociais. Então, o objetivo de juntar esses agentes aqui é para a reprodução, né? Mas também há desejo. Desejo é social. O indivíduo também tem o seu lugar no desejo, né?
né? E quando o senso é comum, passa a ser um desejo social. Então, o que acontece? Duas mulheres que já podem gostar do mesmo homem e, pela linhagem, ter uma certa influência e esse homem permitir e submeter a casar com essas duas mulheres.